Olá pessoal, de novo, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, gente, olha só, eu já fiz acho que 2 vídeos nesse estilo. O primeiro que eu fiz foi lá em 2015, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade de teatro na UFSJ. E foi um dos vídeos mais, na verdade foi, eu acho que o primeiro vídeo nesse sentido que teve bastante visualização. Nesse sentido de eu falando sobre faculdade, sobre teatro de fato, não é? E o segundo vídeo eu acho que eu fiz no finzinho de 2019, que foi quando eu já estava formado em teatro e eu falei um pouco de como era o curso, né, de teatro na UFSJ. E nesse vídeo, gente, eu vou falar pra vocês como é que é a pós-graduação, né, o mestrado em artes cênicas também na UFSJ. Porque olha só, hoje é dia 9 de dezembro, eu muito provavelmente vou formar dia 17 já. Daqui, quantos dias? Daqui 8 dias, não é? Então eu basicamente já meio que formei no mestrado também. E eu queria contar pra vocês como é que é, não é? O mestrado, especificamente na UFSJ, como é que foi a minha experiência. Eu não vou falar aqui por todos os mestrados e nem por todos os mestrados de artes cênicas. Eu vou falar como foi a minha experiência, coisas que eu aprendi, coisas que eu gostei, coisas que eu achei horrorosas, assim, enfim, eu vou falar melhor sobre isso. Então vamos lá. Gente, seguinte, começar falando, né, que eu formei, né, em bacharelado na UFSJ, Universidade Federal São João del Rei, bacharelado em teatro, né, o nome é bacharelado em teatro, não em artes cênicas, porque um lugar é bacharelado em artes cênicas, enfim, na UFSJ em teatro. Eu formei em julho, eu peguei meu diploma lá em julho de 2019. Em agosto de 2019 eu já tinha entrado no mestrado. Eu meio que formei no bacharelado e já fui pro mestrado. Fiz a prova do mestrado no começo do ano, no começo de 2019, enquanto eu ainda estava terminando o bacharelado. Essa minha vontade de começar um mestrado, ela veio por alguns motivos. Um ano antes, ou no máximo 2 anos antes, eu não queria fazer mestrado de jeito nenhum. Porque lá eu já tinha uma briga com a academia, nossa, é escrita muito quadradinha, eu tenho que seguir 1 milhão de regrinhas que me estressam, não sei o quê. Mas daí eu pensei assim, olha, entre eu escolher talvez fazer uma licenciatura depois do bacharelado, que levaria aí talvez uns 2 anos, e um mestrado, que também levaria aí uns 2 anos, no mesmo tempo, eu vou fazer um mestrado, né? Porque eu acho que é mais interessante, eu acho que já é um nível talvez a mais do que graduação, é uma pós-graduação, né? Então para mim eu acho que pode ser mais interessante. E foi o que eu fiz. Eu entrei, passei no mestrado na UFSJ, que é um mestrado novo, diga-se de passagem, ele começou em 2017, não é? Quem sabe aí não abra um doutorado, mas enfim, vamos continuar falando depois, eu falo um pouco dos meus planos futuros. E eu entrei. Em agosto de 2019, eu já comecei as disciplinas no mestrado, fiz 3 disciplinas no mestrado. Eu sou obrigado a fazer 5 disciplinas e dessas 5, 3 tem que ser da minha área de pesquisa, da minha linha de pesquisa, não é? Porque para quem não sabe, em mestrado e doutorado, a gente segue uma linha de pesquisa. No caso da UFSJ, no mestrado em artes cênicas lá, tem 2 linhas de pesquisas. Eu não lembro o nome de cor das 2, mas basicamente uma linha é você estudar a história do teatro, né? Um tópico específico da história do teatro, uma coisa mais teórica, né? Você vai estudar mais a teoria da história do teatro, enfim, teoria. E a outra linha você vai estudar coisas mais práticas. Não que no mestrado você vai fazer aulas práticas, não é isso. No mestrado as aulas são sempre teóricas, você sempre está lendo e escrevendo. Dificilmente tem alguma atividade prática, isso aí vai mais de cada professor, na verdade. De repente o professor quer dar lá um dia de aula prática só para você depois poder escrever sobre isso e pensar sobre isso. Mas essa linha de pesquisa que eu escolhi foi eu estudar as práticas do teatro, e não a história do teatro. Estudar as práticas. E por que eu escolhi essa linha? Porque eu gosto muito do Demidov, né? Para quem segue meu canal e conhece, sabe que eu falo um monte de Demidov. E no mestrado eu decidi pesquisar Demidov, que se encaixou nessa segunda linha, essa linha que segue as mais práticas. Eu acho que o nome é tipo performances, processos e não sei o que artísticos, eu não lembro de qual. Mas o motivo que me fez querer estudar Demidov é que eu já tinha escrito sobre ele no meu TCC do bacharelado e eu queria continuar pesquisando. Até porque é um cara que eu sou fascinado, ainda pouquíssimo conhecido, não só no Brasil e no mundo.
E a minha dissertação, não é, no mestrado, sendo focada em Demidov, seria o primeiro texto grande, né, sobre Demidov, não só do Brasil, mas do mundo. Então isso me impulsionou bastante, porque eu queria que esse cara fosse conhecido, eu quero que esse cara seja conhecido, não é? Porque ele ainda é pouquíssimo conhecido. Então eu decidi, a minha orientadora topou, né? Ela viu que eu gostava bastante do assunto. Realmente o assunto ia ser meio inédito, né? Não tem, como eu disse, não tem texto sobre Demidov, não tem. Tem lá uns artigos pequenininhos, de 5 páginas. Isso aí, claro, além dos livros do próprio Demidov, né? Então é pouquíssima coisa, pouquíssima coisa. Então eu comecei no primeiro semestre, lá em 2019 ainda, já fiz 3 disciplinas, 2 voltadas não à minha linha, mas à outra linha. Enfim, a gente pega as disciplinas que tem, né? E uma era voltada à minha linha. Na verdade, eu falei errado, gente. Eu acho que das 5 disciplinas que você tem que fazer, 2 tem que ser da sua linha. 2 tem que ser da sua linha. Eu já fiz, então, uma da minha linha nesse primeiro período, e as outras 2 eu fiz da que tinha lá, né? Uma era sobre história do teatro, crítica teatral, e a outra era sobre teatro e cultura. E a voltada à minha linha era sobre educação, pedagogia, não sei o que, do teatro. Chegou o segundo semestre, que seria o começo de 2020, né? O primeiro semestre de 2020, pandemia. A gente basicamente não teve aula. A gente ficou 6 meses nesse início de pandemia, enquanto estava se decidindo o que ia fazer, né? Na verdade, para ser sincero, acho que eu tive umas 2 aulas presenciais e trancou a faculdade. Trancou a faculdade não, né? Parou as aulas. A gente só foi retomar no segundo semestre de 2020, não é? No segundo semestre de 2020. E as 2 disciplinas que eu fiz no segundo semestre de 2020, uma foi na outra linha, que não era a minha, e a outra disciplina, na verdade, que era uma disciplina de projeto, não é? Que já meio que enquadra na minha linha de pesquisa. O que é basicamente uma disciplina de projeto? É você ter que escrever um projeto sobre o que você quer pesquisar, não é? Essa é uma disciplina bem interessante. E eu terminei essas 2 disciplinas no segundo semestre de 2020. No segundo semestre de 2020, eu também já fiz o meu estágio. Eu já fiz o meu estágio com minha orientadora, nas aulas que ela estava dando, na disciplina que ela estava dando na graduação, não é? Porque estágio, quando você está no mestrado, o seu estágio tem que ser na graduação, não é? Da mesma forma que se você está fazendo licenciatura, o estágio que você faz é em escola, né? Em escolas de ensino fundamental, médio, enfim. Terminei, passei nas 2 disciplinas, fechei as 5 disciplinas que eu tinha que fazer. Daí o foco foi eu escrever a minha dissertação de fato, né? Dissertação no mestrado é basicamente o TCC. O TCC da graduação, no mestrado é dissertação, que você tem que escrever basicamente um textão, né? E no doutorado isso aí chama tese, né? Tese, que é um texto teoricamente ainda maior, né? Em geral ainda maior que a dissertação que você escreve no mestrado. Só que, para adiantar, eu já tinha começado a esboçar a minha dissertação lá no primeiro semestre, em 2019, quando eu entrei, né? O primeiro semestre do mestrado, né? Que na verdade foi o segundo semestre de 2019, enfim, eu entrei em agosto. Eu já tinha começado a escrever de uma forma ainda bem improvisada, só tacando ali conteúdo, mas foi a partir de, digamos que o segundo semestre de 2020, quando voltou às aulas, tudo online, né? Durante a pandemia, tudo online, até hoje agora, gravando esse vídeo, ainda não voltou nada presencial na faculdade. Foi a partir do segundo semestre de 2020 que eu comecei, depois de já ter escrito bastante coisa, que eu comecei a organizar, de fato, isso aí que eu estava escrevendo na dissertação. Organizar em capítulos, começar a escrever uma introdução bonitinho. Em abril de 2021, eu tive a minha qualificação, não é? Que é basicamente o texto que eu já tenho, eu mando para uma banca de 2 professores, um tem que ser da faculdade, né, do curso, no caso, mestrado em artes cênicas da UFSJ, e outro professor tem que ser de fora, não pode ser da mesma universidade. Esses professores leem o que eu já tenho de texto, dão seus comentários, os seus feedbacks, e a partir disso eu continuo escrevendo. Essa qualificação é meio que literalmente para te qualificar, os professores lerem e falar, olha, legal isso aí que você está escrevendo, pode continuar. Se tiver muito ruim, eles vão falar, não, nossa senhora, que bagunça que tá isso aí, reformula tudo e começa de novo, né? Você pode ser tanto aprovado ou reprovado. Eu fui aprovado, belezinha. E eu passei esses últimos meses finalizando a minha dissertação
a partir do que os professores falaram na qualificação. Agora a minha dissertação está completamente pronta, ela está prontinha. Já mandei para a banca da minha defesa agora. Aquilo lá foi a qualificação. Agora vai ter a defesa, que eu vou ter que basicamente falar por 15 minutos para uma banca de novo, 2 professores, não necessariamente os mesmos da qualificação, mas um tem que ser da faculdade, outro tem que ser de fora, aquela mesma coisa. Eu já mandei o texto para eles, da mesma forma da qualificação. Vou ter que falar aí uns 15 minutos, meio que sintetizando o que eu escrevi, depois eles vão dar o feedback, basicamente no mesmo esquema. Na qualificação eu também tinha tempo para falar no começo, explicar o que eu estava fazendo, é sempre o mesmo modelinho. E, se tudo der certo, eu vou ser aprovado nessa minha defesa e vou formar no mestrado, vou ser mestre, né? Agora eu ainda estou finalizando o mestrado, então eu ainda sou um mestrando. Mas agora vamos lá, vou falar um pouco do que eu gostei, do que eu me identifiquei e do que eu detestei no mestrado. Tá, vamos lá. Começando pelas coisas que eu gostei. O mestrado, ele te ensina, acho que isso aí foi o Pirula que falou uma vez no vídeo dele que eu nunca esqueci. No mestrado você aprende a pesquisar, a pesquisar cientificamente, a escrever academicamente. Mestrado é basicamente para isso, você aprender a fazer isso. No doutorado é que você vai já sabendo pesquisar, você vai ter mais liberdade para fazer o que você quiser, não necessariamente o que você quiser, mas você já sabendo pesquisar, você vai se dar mais liberdade. Né? Você já vai escrever sabendo o que você tem que escrever, sabendo o que você vai ter que pensar, não é? E isso eu achei que me ajudou muito. Eu saí do mestrado uma outra pessoa nesse sentido. Eu saí, né? Nem formei, mas tô quase lá. Estou saindo do mestrado basicamente uma outra pessoa, no sentido de saber escrever academicamente. Isso foi muito bom, porque se comparado com o meu TCC, que eu apresentei e escrevi também lá na graduação, é um outro tipo de escrita. Quando eu estava escrevendo o TCC é engraçado, porque eu achei que eu estava escrevendo academicamente. Hoje, eu pego para reler o meu TCC, eu tenho vergonha, porque, nossa senhora, é muito mal feito. Muito mal feito, que lá não é uma escrita acadêmica, ou como eu escrevi meu TCC, certinho assim, né? Mesmo eu já falando de Demidov, eu acho que o meu TCC eu consegui ali falar assim um pouco de Demidov, mas numa linguagem mais coloquial, que, sendo sincero, é uma linguagem que eu prefiro. Eu prefiro a linguagem coloquial à acadêmica, mas não era uma linguagem acadêmica, esse é o fato, né? Não era uma linguagem acadêmica. Eu prefiro a coloquial porque eu acho que o pessoal entende mais do que eu estou falando. Linguagem acadêmica tende a ser um pouco mais rebuscada, que dependendo de quem escreveu e dependendo do texto que você está lendo, parece que a pessoa escreveu em enigmas, assim, você tem que entender o que ela está falando, e se vira aí. Eu detesto isso. Mas o mestrado me ensinou a escrever em uma linguagem acadêmica, ou seja, tudo que eu for falar, basicamente, eu tenho que referenciar. Eu nunca posso afirmar uma coisa tirando do nada. Tá, porque assim, se eu afirmo alguma coisa, a minha banca vai perguntar, tá, Diogo, você afirmou isso aí, né? Tipo, a arte é isso, a atuação é isso, mas da onde você tirou isso aí? Você não pode tirar do nada. E você não pode falar, não, isso é uma coisa que eu acho. Não, no trabalho acadêmico você tem que colocar referência. Você tem que colocar, a atuação é isso, segundo Demidov. Sei lá, a arte é isso, segundo Stanislavski. Não sei quem é isso, segundo Diderot. Você não pode simplesmente chegar e falar arte é isso, atuação é isso. A não ser que você deixe bem claro ali no texto que, olha gente, agora eu vou escrever um pouco sobre a minha experiência prática e eu vou mostrar como eu fiz esses tipos de exercícios tendo como base Demidov, que basicamente a minha dissertação, que é a parte final dela, é basicamente uma parte assim. No começo eu explico teoricamente sobre Demidov, eu explico Demidov lá, relaciono ele com Stanislavski, falo do Émile Zola também sobre o naturalismo, uma coisa bastante teórica, para no final eu meio que dar exemplos de como eu usei essa teoria na prática. Daí sim eu falo da minha prática. Eu, Diogo, fiz isso, eu decidi fazer aquilo, mas antes eu falei bastante de teoria. E como eu disse, aprender a escrever assim foi muito bom. Foi muito bom pra mim, porque se um dia eu ter que escrever assim de novo, eu não vou ficar tão perdido. E o Diogo, eu costumo ter bastante facilidade para escrever. Então, como eu disse, lá quando eu entrei no mestrado, lá em agosto de 2019, eu já comecei a escrever, né? Como eu falei, eu escrevi rascunho, escrevi bastante. Eu tenho muita facilidade para escrever, deixar o negócio fluir. Já fiz até um vídeo aqui sobre isso, de uma escrita intuitiva. Não lembro nem o nome do vídeo, mas é bem interessante se vocês têm dificuldade de escrever, porque lá eu falo basicamente o jeito que eu faço para escrever, que normalmente flui bastante.
Não é? A minha dissertação de mestrado, o tamanho médio aí de uma dissertação é 70, 90 páginas. A minha deu 160. Por quê? Porque eu tenho facilidade para escrever. E depois ainda que eu escrevo dessa forma intuitiva, daí eu coloco as referências, o negócio quase de que dobra de páginas. Então acho que vale a pena vocês verem esse vídeo, se vocês ainda não viram. E uma outra coisa que eu também gostei durante esse meu período no mestrado foi basicamente poder escrever sobre um assunto que eu gosto, que é Demida. Como eu disse, que para mim é muito importante que outras pessoas conheçam o trabalho desse cara, porque, como eu disse, de novo, pela 100ª vez, ele ainda é pouquíssimo conhecido. Então, poder escrever sobre ele, e a minha orientadora tendo permitido que eu escrevesse sobre ele, porque o orientador tá lá basicamente para te direcionar, né? Tem orientador que vai falar, nossa, o que é isso aí? Escreve sobre outra coisa. Tive muita sorte que a minha me apoiou nessa minha escrita. Ela, na verdade, me deu bastante liberdade para escrever meio que do jeito que eu queria. Então isso foi bastante legal. Ah, e falando nisso, eu falei que a escrita acadêmica, às vezes, ela pode chegar a um nível de ser meio que escrito em enigmas, assim, né? Você tem que ler o que o cara falou e meio que tentar entender o que o cara quis dizer ali. As pessoas normalmente não são muito claras na escrita acadêmica. E eu tentei meio que fazer um equilíbrio aí. Eu não escrevi nem como eu tinha escrito no meu TCC, que foi basicamente eu falando como se eu estivesse falando num vídeo meu do YouTube. Mas eu também não escrevi dessa forma muito truncada. Eu tentei equilibrar. Tudo que eu via que chegava num nível de teoria bem alto, eu dava exemplos. Eu queria que quem estivesse lendo o meu texto conseguisse entender o que eu estava falando. E entender de uma forma fácil. E não só quem entende de teatro entender. Mas sim, se qualquer pessoa pegasse a minha dissertação, pelo menos entendesse um pouco do que eu estava falando ali. E eu acho que eu consegui fazer isso. Vamos ver o que a banca vai falar aí, vamos ver. Mas agora vamos falar um pouco das coisas que eu não gostei durante esse meu período no mestrado. Se por um lado, aprender a escrever academicamente me fez muito bem, eu aprendi isso, e sempre aprender uma coisa nova eu acho bem interessante, porque daí se eu ter que escrever assim de novo, como eu falei, eu não vou me assustar e ter que aprender a fazer isso, agora eu já sei escrever sobre isso. Por um outro lado, eu detesto escrever dessa forma, porque a escrita acadêmica, ela te exige 1 milhão de regrinhas que você tem que seguir. Então, ela te poda em muitos níveis. Uma coisa que você poderia... Por exemplo, os meus vídeos aqui, né? Você pega um vídeo meu do Demidov. Se uma coisa aqui no vídeo eu simplesmente falo, olha gente, Demidov disse isso. E continuo falando, dou exemplos e tal. Numa escrita acadêmica eu não posso fazer isso. Eu tenho que escrever de uma forma mais quadradinha, um pouco mais rebuscada, pegando referências, justificando tudo que eu estou falando. E isso aí, às vezes, meio que complica o entendimento e não simplifica. E eu sempre parto do princípio que eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando. Não é? Então eu fico até muito feliz quando pessoas estudando teatro vão nos meus vídeos e comentam que eu explico de uma forma muito fácil. Porque é isso que eu quero. E isso me frustra muito na academia, porque eu não consigo escrever de uma forma simples. Eu tenho que escrever dentro das regrinhas que ele propõe, que acaba deixando o texto um pouco mais chato de ler. É mais frio, sabe? Então é uma coisa que até quando eu entrei no mestrado e comecei a escrever minha dissertação, eu pensei, olha, se alguém quiser entender sobre Demidov, eu vou recomendar a essas pessoas assistirem os meus vídeos e não ler o meu texto. Porque tudo que eu escrevi no meu texto, na minha dissertação, eu já expliquei nos meus vídeos de uma forma muito mais fácil. Então eu vou pedir para a pessoa ver os meus vídeos. Agora, se ela quiser ler alguma coisa sobre Demidov, daí eu recomendo a minha dissertação. Né? Se ela quiser de fato ler uma coisa mais teórica, mais cheia de detalhe, daí ela vai ler minha dissertação. Mas basicamente tudo que eu escrevi na minha dissertação eu falo nos meus vídeos. E nos meus vídeos eu falo de uma forma muito mais simples. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque a academia de teatral, né, ela estuda o teatro. Ela estuda o fazer do teatro ou a história do teatro também. Mas de qualquer forma ela estuda a partir do que o teatro fez na prática. A própria história do teatro só existe porque o teatro aconteceu ali na prática. E a academia vem e estuda isso. Não é? Estuda teoricamente isso. Ah, aquele cara fez isso aí, vamos escrever sobre isso. Ah, aquele grupo fez tal coisa, vamos escrever sobre isso. A academia basicamente escreve sobre o que acontece na prática. Só que o que a academia escreve, normalmente fica fechado só na academia. Não tem muito uma troca. A academia vai lá e escreve sobre o galpão.
Ou qualquer outro grupo, né? Qualquer outro grupo que a pessoa que está escrevendo queira escrever sobre. Normalmente, o resultado dessa escrita vai ficar só na academia. Quem faz teatro de fato, a arte do teatro, porque a academia é ciência, quem faz a arte do teatro, muito dificilmente vai ler o que a academia está escrevendo. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a academia escreve difícil, não é? Então, às vezes, a pessoa começa a ler aquele texto acadêmico e não consegue terminar, porque não está entendendo nada. E com razão, porque na maioria dos textos parece que o cientista está escrevendo só para ele e para os amiguinhos, e não para todo mundo. Isso aí para mim eu acho um problema. E também porque, gente, teatro é prática. A pessoa que está fazendo teatro na prática, às vezes ela já se encontrou ali. Por que ela vai querer ler um texto acadêmico? Porque ela já sabe que é difícil. Então essa é uma barreira que eu acho que a academia ela não consegue quebrar. Ou, em alguns casos, até parece que ela não quer quebrar. Às vezes parece que a academia não quer quebrar essa bolha, sair dessa bolha. A impressão que eu tenho é que a academia não quer que os outros entendam o que ela está escrevendo, quase como se fosse status assim. E isso eu acho um problema. Porque Demidov mesmo, eu estou aqui escrevendo para a academia, escrevi uma dissertação inteira, porque eu acho necessário para a academia conhecer o Demidov, mas ao mesmo tempo eu faço os meus vídeos. Na verdade, eu comecei fazendo os vídeos, justamente para quem faz teatro, principalmente na prática, vejam os meus vídeos. Isso é interessante, sabe? Pensando agora, porque normalmente quem é acadêmico não vê os meus vídeos. E na verdade, quando eu até falo dos meus vídeos para alguns professores, eles até ficam meio assim, né? Tipo, nossa, você faz vídeo falando sobre isso? Um youtuber? Alguma coisa assim? Quase como um pequeno preconceito. E eu sinto isso da academia. A academia, ao mesmo tempo que ela não sai dessa bolha, ela parece que ela não quer sair dessa bolha. Para ela seria como se rebaixar. E eu acho isso de uma ignorância. Porque, gente, se você pesquisa a prática do teatro, que é fora dessa bolha da academia, você tem que sair dessa bolha. Senão você vai ficar naquele seu lugar ali de Deus, olhando o teatro acontecendo e escrevendo sobre isso, mas sem de fato estar lá, participando na linguagem prática do teatro. A linguagem da academia não é a linguagem prática do teatro. O próprio Stanislavski falava muito isso. E ele fala isso, eu coloquei isso na minha dissertação, isso que ele escreve, que a linguagem na prática tem que ser muito simples. E ele até cita textos acadêmicos. Tem uma hora que Stanislavski fala, eu acho muito engraçado. E eu fiz questão de colocar realmente na minha dissertação essa fala dele. Que às vezes vem vários cientistas acadêmicos escrever sobre a prática do teatro e a gente não entende nada que eles escreveram. Stanislavski fala isso, é um monte de texto confuso que não serve para nada na prática. E eu concordo com o Stanislavski. Por isso que eu acho que essa questão da bolha ela é muito preocupante e tem que ser quebrada. Eu sinto que eu faço aí o meu possível para tentar sair dessa bolha e eu acho que eu consegui na minha dissertação. E até com os vídeos meus aqui, eu faço esses vídeos porque eu acho muito mais fácil e mais direto eu falar com vocês sobre o assunto do que necessariamente ficar escrevendo teoricamente e cientificamente sobre isso. Mas enfim, isso aí tudo para falar que eu não gosto desses modos da academia e é por isso que eu me identifico muito mais com a prática do teatro. Com a prática do teatro. Eu meio que fiz mestrado por necessidade. Tanto para espalhar o Demidov pelo mundo, da academia principalmente, e esse é o principal motivo, tanto também por ter um título, né? Agora eu não vou ser só bacharel em teatro, vou ser mestre em teatro. E se eu quisesse, eu seria, daqui a uns anos também, se eu entrasse num doutorado, um doutor, né? Em artes cênicas, quem sabe, né? Se eu entrasse num doutorado de artes cênicas. Daí já leva ao próximo assunto desse vídeo. O que eu vou fazer agora? Né? Que eu já estou quase formando no mestrado. Vou fazer um doutorado? Não vou fazer um doutorado. Porque esses últimos meses, principalmente essas últimas semanas, aqui no meu mestrado, foi uma tortura tão grande para mim, gente, porque eu tenho essa coisa com a escrita acadêmica que me estressa. E o meu texto para mim já estava ótimo, eu tenho que ficar mudando ele, isso aí vai me deixando maluco. E mestrado é 2 anos, né? Doutorado são mais 4 anos. É basicamente o tempo de uma outra graduação. É como se eu estivesse gastando um tempo que eu faria em uma outra graduação, que também o tempo médio é 4 anos, né? Para você ser graduado em alguma coisa. Então eu tô pensando assim, vou dar um tempo, vou focar só na prática, que é o que eu mais gosto. Já tô dirigindo uma outra peça aqui, voltei aos trabalhos presenciais, tô muito feliz. Vou ficar um tempo só focando nisso, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de dirigir, eu gosto de dar aula, gosto de fazer vídeo. Então vou focar nisso. Quem sabe daqui a uns anos eu não decida fazer um doutorado daí. Mas primeiro eu vou refinar a minha prática,
para depois talvez voltar a escrever alguma coisa acadêmica. E agora, gente, uma dica para finalizar esse vídeo. Se você está terminando a graduação e está pensando em entrar no mestrado, ou já decidiu entrar no mestrado, ou até já passou, não sei, cara, se você já passou, na verdade isso é um problema, né, para o que eu vou falar agora. Mas antes de você entrar no mestrado, lê tudo sobre o que você quer pesquisar antes de entrar no mestrado. Porque no mestrado você tem 2 anos em média para você formar. Você pode estender até ficar mais 1 ano, né? Totalizaria aí 3 anos de mestrado. Mas, sem pedir essa prorrogação, o tempo do mestrado é 2 anos. Você tem 2 anos para fazer essas aulas, as 5 aulas, no caso no FSJ é 5 aulas, e escrever sua dissertação. Então, cara, lê tudo que você pode sobre o que você quer pesquisar antes. E eu tive essa sorte, eu tive muito essa sorte, de que antes de eu entrar no mestrado, eu basicamente já tinha lido tudo que eu encontrava sobre Stanislavski, já tinha lido tudo que eu consegui sobre Demidov, porque é um assunto que eu gosto. Então, independentemente de aulas da faculdade, por fora eu já lia sobre essas coisas. Eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas a minha pesquisa em relação a Stanislavski e Demidov foi por fora da faculdade. Eu não sei o que eu sei porque eu aprendi numa aula, eu li sozinho essas coisas. E fui testar na prática, montei grupo de treinamento para testar o que eu lia. Então eu tive essa independência e isso me ajudou muito. Porque chegou agora no mestrado, eu tive que ler, além do que eu já tinha lido, pouquíssimas coisas. Eu li um livro lá do Émile Zola e o outro livro do Denis Guénon, que é um outro cara francês. E foi basicamente isso, eu acho. Eu tive que ler esses 2 livros. Porque normalmente o que acontece é que a pessoa entra no mestrado sem ter a menor ideia do que ela quer pesquisar. Daí o orientadora pede para a pessoa ler uns 500 livros para ela poder escrever sobre isso e a pessoa surta. Basicamente isso. Tem gente que começa a tomar remédio de ansiedade. Por quê? Porque ela entra meio que vazia no mestrado. Sendo que você já entrar com um material é muito importante para isso. Você rende. E você simplifica um pouco o que você vai precisar fazer. Por quê? Porque você já leu tudo antes. Isso é muito importante. Em relação a entrar num doutorado, eu penso nisso também. Eu não quero emendar direto num doutorado, porque dependendo do que eu for escrever no doutorado, que eu acho que seria algo a ver com Demidov também, né, porque é o que eu mais gosto, mas especificamente o que eu não saberia, no mestrado eu escrevi basicamente de forma geral sobre Demidov. A minha dissertação do mestrado é eu apresentando Demidov e falando da minha experiência com o método dele. No doutorado eu já teria que escrever uma coisa mais focada em um assunto específico, não sei o que. Mas um dos motivos que me faz não querer emendar um doutorado agora é disso das leituras. Dependendo sobre o que eu fosse escrever, eu gostaria de ler muito antes, para não chegar na hora e eu ter que me desesperar lendo 500 livros, fazendo 1 milhão de fichamentos e morrendo, né, fazendo isso, tendo um curto-circuito na minha cabeça. Ai, gente, então é isso. Esse foi o vídeo, um vídeo longo, mas eu acho que valeu a pena, acho que eu consegui falar tudo o que eu queria. Eu acho que eu realmente consegui falar tudo o que eu queria aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o meu próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau.